Olá, pessoal. Na última aula, a gente abordou a iniciação dos exercícios básicos de solo. A gente trabalhou alguns elementos acrobáticos básicos, né, como o rolamento e como as paradas de 2 e 3 apoios. Inicialmente, a gente passou pelas posturas corporais básicas, né, que temos 4 posturas básicas, que é estendido, grupado, carpado e afastado, e então abordamos os rolamentos para frente e o rolamento para trás, grupados. Aqui eu tenho um vídeo pedagógico sobre alguns educativos, né, alguns pedagógicos para se chegar em um rolamento para frente e um rolamento para trás. Aqui, né, a bolinha, como a gente já tinha conversado em aula, é um educativo inicial para a gente executar o rolamento. Aqui já é um plano elevado com ajuda, né? Então, o ajudante, ele apoia na nuca do indivíduo, na parte posterior da coxa, ajudando no movimento do rolamento. Na terceira progressão, ele já faz esse rolamento, né? Também no plano elevado, porém, ele já faz da posição agachada, né? Ele já começa o rolamento sozinho. Aqui é para corrigir um erro do joelho afastado. Então, o indivíduo ele coloca uma bola entre os joelhos, evitando que o mesmo ele se afaste, ele abra durante o movimento. Agora ele faz o rolamento propriamente dito, né, no plano reto, e termina na posição vertical, em pé. Rolamento à retaguarda, que é o rolamento, né, atrás. Também a bolinha, a nossa gangorrinha, né, fazendo um movimento mais preciso para trás, empurrando o joelho sobre a cabeça, né, semelhante ao movimento do rolamento para trás. Aqui ele recebe uma ajuda, né, também segurando ele na nuca e na parte posterior da coxa, auxiliando ele na parte do giro, né. A ajuda é importante nessa fase, evitando o medo, né, de cair, de machucar. Plano elevado, né, começa e desce. Aqui é importante também frisar, né, lembrar que na fase de iniciação aí do movimento, é muito importante a gente começar com o indivíduo sentado, depois colocar ele agachado, para depois ficar na posição em pé para iniciar o movimento, que vai perdendo o medo de executar. Ainda com a ajuda, movimento no plano reto aí. Vimos também, pessoal, as paradas de cabeça e as paradas de mão, certo? A gente viu os possíveis erros, os pedagógicos, e vimos também aqui, vamos ver um vídeo explicando também alguns pedagógicos, né? Lembrando que antes dessa fase que eu vou mostrar aqui no vídeo, temos também, por exemplo, no apoio de 3 cabeças aí, na parada de 3 cabeças, existe um educativo muito bacana que é inicialmente apoiar o joelho sobre o cotovelo,
né? Iniciando esse movimento aí para iniciar a vertical mesmo. Em seguida, coloca uma ajuda para ajudar no equilíbrio, né? Segurando as pernas ali na vertical, esperando o ponto de equilíbrio ali. Assim que o indivíduo conseguir a ajuda, ele solta, deixando o indivíduo sozinho ali na posição. Faz a parada, estreitar apoio, né? Encostado no colchão ou na parede, até pegar mais o equilíbrio. Pode também ter ajuda, né? Onde vai ajudar a segurar as pernas ali na vertical, mantendo o ponto de equilíbrio. Aí, ó, que é a testa que encosta no chão e não a cabeça. Aqui é a parada de mãos. Elevado, né, para poder manter as pernas numa altura mais elevada. Em seguida, ele começa já com o apoio, a ajuda. Coisa aqui, ele começa no colchão, né, para depois ficar na posição normal, sem apoio. Aqui ele faz o movimento de tesoura junto com a parada. Lembrando que a parada ela pode ter uma sequência de vários outros exercícios, né? Aqui ele faz a parada de 2 apoios e cai sobre o colchão, né, também na fase inicial aí do pedagógico. A roda, a famosa estrelinha, né? Para iniciar esse movimento acrobático, a gente parte da posição de pé e os braços elevados, né? Assim como a posição inicial e para a maioria dos exercícios acrobáticos básicos. Dando um passo à frente, flexionando a perna de impulsão e depois apoia-se uma mão à frente, né, do solo em direção ao pé. Então, tem essa impulsão na perna através da flexão, lembrando que o movimento ele tem que sempre ter uma extensão máxima, né? Tanto o membro inferior quanto o superior tem que estar na extensão máxima, exceto aí no joelho, na parte da impulsão, no início do movimento. Então, dá essa impulsão e depois já faz a extensão completa da perna ali durante todo o movimento. A mão, gente, a gente coloca uma das mãos na mesma direção do pé,
né, do pé aí de impulsão, esse pé que flexiona, e a outra mão a gente coloca o contrário, né? Então, coloca aí um com os dedos voltados para frente, a outra mão ao contrário. Então, os dedos de uma mão vai estar em direção ao polegar da outra mão, tá? Faz o movimento aí das pernas, que é esse movimento do meio, que é de uma abertura, né? Máxima aí das pernas, né? E realiza todo o movimento. Esse movimento, pessoal, ele tem que ser bem alinhado. Então, é ideal que a gente coloque uma linha aí, no início, a gente coloque uma linha imaginária, uma fita, demarcando um espaço para a gente ensinar, para pedir para o seu aluno que realize esse alinhamento durante o movimento, que ele vai conseguir aí aprender fazer essa roda, essa estrela aí perfeitamente alinhada. Há processos pedagógicos para se aprender, né, a estrela. Primeiro, a gente pode colocar num plano elevado, né, apoiando as mãos sobre o mesmo com braços estendidos e pernas alternadas. Então, vamos colocar aí um colchão, um plinto alto aí, coloca as mãos já no solo e realiza só o movimento aí da transição das pernas, né, o giro das pernas. Depois pede para ultrapassar esse colchão, já estendendo os braços, começando a posição em pé mesmo. Depois começa a traçar um círculo no solo para aumentar gradativamente. Então, vai realizando estrelas ali, ou seja, só a impulsão mesmo, já a estrela completa, vai depender do nível do seu aluno. Então, você põe ele para girar, fazer essas estrelas em um círculo. Então, desenhe um círculo no chão e vão pedindo ele para fazer essa estrela rodando aí nesse círculo até conseguir pegar essa amplitude boa aí, pode ir aumentando esse diâmetro do círculo, que fica muito bacana. Pode também colocar uma corda, né? E pedir que o seu aluno apoie a fase de apoio no chão das mãos, seja próxima à corda, e as pernas ela passe alternadamente sobre essa corda, né? Fazendo essa ultrapassagem. Pode-se também ajudar, né, o seu aluno na parte das costas. O que é isso? Na ajuda, você posiciona aí do lado do seu aluno, tá? Quando ele iniciar o apoio das mãos no chão, você começa a segurar ali na região do quadril, ajudando ele a fazer esse giro, essa impulsão elevada do quadril. Lembrando que a amplitude do movimento é o mais ideal possível. Então, você como ajudante, você vai auxiliar a essa amplitude do movimento. Suas mãos, elas devem estar posicionadas cruzadas, tá? Porque se você pegar normal aí, como essa imagem do meio, na hora do giro, sua mão vai atrapalhar ele no movimento. Então, nesse primeiro bonequinho aí da camisa vermelha, percebe que a mão dele está cruzada, né? Então, uma mão fica por baixo, a outra por cima, mas de forma cruzada, que quando ele realizar o giro, você vai girar o seu braço também, voltando para sua posição normal. Algumas variações sempre exercícios além da estrela, né? Faz a estrela com a junção de uma abertura de pernas. Então, depois que termina a estrela, faz a abertura, que é um movimento que a gente vai ver já já. Faz a estrela com um quarto de volta. Então, assim que terminar, faz um giro. Pode fazer essa estrela apenas com uma mão, né? Apoiando apenas uma mão no chão e fazendo esse movimento. Pode-se fazer a estrela com corrida ou voo no final. Então, sempre há diversas variações, incrementos a se fazer com a estrela. Há vários erros que a gente pode observar na execução de uma estrela. Um deles é o passo de chamada muito curto. Então, aquela perna ali de impulsão que é flexionada, muitas das vezes fica muito curtinha. Acho que a gente já até comentou isso em sala. Então, limita muito o movimento, né? Fica um movimento muito curto. Então, para corrigir isso, põe o seu aluno para dar uma passada maior no plano horizontal, né? Põe ele para esticar bem essa perna, fazer uma amplitude maior nessa abertura aí na hora da impulsão.
Outro erro é as mãos e os pés não alinhados na mesma direção. Ou seja, a estrela ela vai ficar torta, ela não vai ter uma linha ali, não vai ser bem certinho. Então, ela vai ficar, por exemplo, começar em uma direção e terminar na outra. Então, você tem que corrigir isso, né? E a correção é, como eu disse, coloca uma linha, cola uma fita ali no chão e põe ele para fazer a estrela em cima dessa linha, sempre olhando para essa linha, que ele vai conseguir alinhar o movimento. Outro erro é a primeira mão ficar muito tempo no solo. Então, quanto mais rápido for o movimento da estrela, melhor vai ser, né? Mais bonito vai ser de se ver, mais amplo. Então, para corrigir isso, coloque o seu aluno para executar essa estrela com as mãos apoiadas em um plano elevado, né? Que é aquela parte inicial lá do pedagógico. Então, por quê? Na parte mais elevada, ele vai ser obrigado a tirar essa mão mais rapidamente, né? Então, tem que acelerar esse movimento. Outro elemento acrobático básico é a rondada, né? O rodante. Esse movimento é muito parecido com a estrela, tanto que, para se chegar no rodante, é preciso ter aprendido a estrela, aprendido a fazer essa roda. Tá? Todos esses exercícios que a gente já falou, por exemplo, a parada de mãos, né? Tudo é base, né? Um depende do outro. Então, para se chegar até aqui, é preciso ter aprendido esses outros movimentos. Então, é questão de sequência lógica, sim. Na rondante, percebe que também tem, olha nessa primeira imagem, também tem a perna de impulsão, que é uma perna flexionada, né? A diferença é como se a gente colocasse saltitos dentro da estrela, tá? A mão, percebe que a mão aí no quarto bonequinho da primeira imagem, olha, a mão é completamente virada, né? É uma mão com os dedos para frente na linha e a outra mão ao contrário, de maneira que os dedos da primeira mão fiquem apontados para o polegar da segunda. Após essa impulsão, o que a gente tem que fazer? Pressionar o solo, colocar força sobre o chão para que a gente dê uma impulsão para cima, né? Apoiou no chão, deu a impulsão, você vai subir fazendo um salto, virando o seu corpo e parando numa posição contrária da que você iniciou o movimento. Um processo pedagógico para a gente aprender isso primeiro, executar a parada de mão, né, que a gente já aprendeu, contra uma parede com as mãos ligeiramente afastadas. Então, a gente faz a parada de mão com as mãos já na posição do rondante, faz todo esse pedagógico só aqui na parada de mãos. Depois, você pode realizar uma roda apoiando a mão correspondente à perna de impulsão na extremidade do plinto, né? O plinto é aquele colchão alto, e a segunda mão no plano inferior. Então, você coloca uma mão, a primeira mão num plano elevado, a segunda no chão, né? Vai auxiliar também na impulsão para realizar o movimento. Um terceiro pedagógico é realizar a roda com um quarto de giro e a junção das pernas na posição vertical. É como se você fizesse a estrela já saltando como um rondante. E fazer a execução do rondante com a ajuda de um professor, de um colega, né, seja de quem for ali. Quanto a variações, a gente pode fazer uma rondante curtinha, em que o centro de gravidade ele vai ficar atrás dos pés no momento da chegada e o corpo fica em desequilíbrio para trás. Né? O movimento é tão curto que você, na hora que você cai no movimento final, apoia os pés no chão, você vai ter um desequilíbrio para trás. A rondante comprida, também uma rondante bem longa, é que você fica à frente dos pés no momento da chegada, ocasionando uma impulsão para cima. Então, você chega a dar um saltito, né? Quando você apoia no chão, você dá um saltito e torna a voltar para o chão. Acompanhadas da execução de outros elementos acrobáticos. Então, a rondante sempre vai ter um complemento, outro exercício
junto com ele. Por exemplo, você faz o rondante, faz um rolamento para trás. Por quê? Lembrem lá na figura que a rondante você termina ao contrário do que você iniciou, né? Você termina como se fosse de costas para o público. Então, você já termina de costas e já faz o rolamento para trás. Então, é uma sequência. Outra acompanhamento também, você pode fazer o rondante com meio giro, né? Termina o rondante, faz meio giro e faz um rolamento para frente, saltando. E pode fazer também um rondante com flick-flack, que é um movimento que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é um movimento muito bacana também de se realizar nessa sequência. Para realizar um rondante é possível ter vários erros. Os ombros, muitas das vezes, não estão alongados no pré-salto, né? Que é quando tem aquele apoio ali no chão para dar impulsão, né? Aí, se você deixar ali o cotovelo um pouco flexionado, você não vai conseguir dar impulsão para poder fazer o salto. Então, corrige-se como isso? Elevando-se os braços energicamente. Então, você apoia a mão no chão e já eleva o ombro, eleva o braço e faz todo o movimento ali de extensão, bem extensão mesmo, para poder corrigir isso. Passo de chamada muito curta, como na estrela lá. Mãos colocadas demasiado perto da perna de chamada, né? Que é ali o rondante muito curtinho. E a segunda mão não é virada, né? Lembram que as mãos são contrárias uma à outra, então, às vezes, seu aluno não põe essa mão virada, ele não vai conseguir fazer o movimento. Então, uma correção para isso é fazer um desenho das mãos no solo e fazer com que seu aluno faça o rondante e apoie a mão exatamente ali naquele desenho para fazer corretinho, tá? Junção das pernas tardia ou não completa. Quando, na imagem lá, não sei se vocês perceberam, eu vou voltar lá. Aqui, nessa segunda imagem, tem uma fase que as pernas, elas se unem, tá? Então, tem essa elevação e logo as pernas se unem, ficam grudadinhas para fazer a fase do salto, né? A fase do salto é essa aqui. Então, aqui as pernas se unem e ele vai pressionar o chão, fazendo essa elevação e fazendo um salto até cair na posição aqui do solo. Então, essa junção das pernas tardias impede de realizar o movimento. Então, a correção para isso é repetir, repetir e repetir, né? É fazer o movimento diversas vezes até chegar à perfeição. Uma ajuda é semelhante, aqui no rondante, é semelhante à roda, né? A estrela. O ajudante, ele fica posicionado lateralmente ao indivíduo, né? Ele está nessa posição inicial, então o ajudante está aqui, posicionado lateral a ele. Ajudando na zona da bacia e nas costas do aluno. Então, logo aqui em cima do quadril, né? Ele vai ajudar. Deve-se ajudar no momento em que o aluno, ele coloca a segunda mão no solo. Então, ele apoiou, deu aqui a impulsão, né? E apoiou a primeira mão no solo. Quando ele apoiar a segunda, o ajudante ele começa já a ajudar ele nesse giro para ele fazer a impulsão aqui e sair com as mãos do chão para fazer esse salto aqui. Tá tranquilo? Bom, a gente viu elementos acrobáticos, né? Que é a inversão do eixo do corpo. Né? A gente percebe que sempre a gente vira ali, fica na posição de cabeça para baixo, sempre tem essa inversão, que são os exercícios acrobáticos. Vamos relembrar. A gente viu o rolamento, né, para frente, carpado. A gente viu o rolamento para trás, viu a parada de 2 apoios e a parada de cabeça, que é a de 3 apoios. Vimos a estrela, né, que é a roda, e vimos o rodante. Sempre
junto com esses exercícios acrobáticos, vão vir combinados com elementos ginásticos. O que são elementos ginásticos? São elementos, exercícios que exigem equilíbrio, flexibilidade, força e também ligações coreográficas, né? Que são pequenos movimentos, pequenos exercícios que fazem a ligação entre um movimento e outro. E juntos, esses exercícios acrobáticos e esses elementos de equilíbrio, flexibilidade, força e ligações coreográficas formam uma série rítmica e harmoniosa na sua série ali de ginástica. Esses elementos, eles são necessários e devem sim compor sempre a coreografia do ginasta. Então, se você for montar aí uma série para o seu aluno, para ele aprender, você precisa ensiná-lo primeiro os exercícios acrobáticos e também ensinar esses elementos ginásticos, porque quando ele for fazer uma apresentação, uma série completa ali, ele tem que ter movimentos tanto acrobáticos quanto elementos ginásticos. O equilíbrio. Esses exercícios de equilíbrio, ele pode ser tanto estático quanto dinâmico, né? Ele pode ficar ali na posição estática, sem oscilação durante uma pequena parcela de tempo. Então, tem exercício que ele fica ali paradinho, só equilibrando durante um certo tempo. E tem o dinâmico também, que são formas de deslocamento do corpo no espaço e que o próprio exercício, essa própria execução desse exercício exige um equilíbrio dinâmico. A flexibilidade e força. Flexibilidade vai exigir muito em determinados elementos, determinados exercícios, porque vai exigir uma amplitude muito grande das articulações e dos músculos. E a força, como a gente viu lá nas diversas modalidades de ginástica artística, né, que exige muito a força para manter-se no aparelho de cada modalidade e uma contração muscular muito grande para realizar aqueles movimentos. Também giros, né? Os giros são exercícios de rotação que podem ser executados com a perna flexionada ou estendida, de lado, entre outras. Fazer um giro de 360 graus, então, com a perna flexionada ou estendida, né? Então, há vários tipos de giros também que a gente vê nessas modalidades. Saltos no lugar, saltos com deslocamento, salto com giros. Então, são vários exercícios que incluem também esses tipos de salto. Quanto aos elementos de equilíbrio, a gente destaca dois, que é o avião e a bandeira, né? São equilíbrio estáticos, né? Que o indivíduo ele fica ali parado por um determinado tempo, executando um movimento que exige muito equilíbrio, né? No avião, o tronco ele tem que estar paralelo ao solo. Então, imagine aí uma prancha de passar roupa, uma tábua de passar roupa. Você precisa ficar retinho, com o tronco, quadril e a perna ali, a perna de elevação, retinho, braço estendido. Então, tem que ser bem alinhadinho, com o máximo de extensão possível dos membros. Os membros inferiores ficam um apoiado no solo e o outro uma extensão completa, alinhada ao seu tronco. E o olhar sempre dirigido para frente. Tá? É um exercício bem tranquilo, mas para conseguir esse equilíbrio estático aí também é um pouco difícil. Para ajudar o seu aluno a realizar esse movimento, o ajudante ele tem que ficar posicionado na lateral, com uma mão no peito, ou ali abaixo do peito, né? E outra mão na parte anterior da coxa, da perna ou do pé. Então, depende do aluno, né? Depende do alinhamento dele. Porque essa ajuda aí vai auxiliar ele a achar o equilíbrio e ficar retinho, fazer uma extensão bem completa, né? Com posição bem bacana. A bandeira, você fica na posição, né? Em pé, com extensão
completa e com grande afastamento dos membros inferiores. O corpo ele tem que estar muito equilibrado, olhando sempre para frente, cabeça levantada, peito erguido. Uma das mãos apoia o pé ali na região do tornozelo, ajudando a segurar a extensão completa e esse afastamento do membro inferior. E existe também uma forte contração do membro inferior de apoio para conseguir o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio está todo ali em cima desse membro que está apoiado. Exercícios de flexibilidade. Ponte, espargatas, que são as aberturas laterais, né, e frontal, e a vela. A ponte é quando tem uma extensão dos membros superiores, extensão dos membros inferiores, uma elevação muito grande da bacia e a cabeça acompanha o movimento da coluna. Então, tem essa curvatura, né? Na prática, a gente vai ver que não é tão simples para se chegar a esse movimento de ponte, né? Imagine você de pé, fazendo esse movimento para trás, descendo o seu tronco, né, fazendo essa flexibilidade para trás para chegar ao movimento de ponte, né? Então, parece simples, mas não é. Para ajudar aí na ponte, você pode ficar de pé de frente para as mãos, né, do indivíduo, ele está ali na posição já na ponte, segurando ali na região do ombro, para ajudar a elevar o tronco, manter essa curvatura aí da coluna. As espargatas, né, temos elas tanto lateral aí quanto frontal, né, a extensão completa dos membros inferiores, inclusive dos pés. Tem um grande afastamento aí das pernas, né, dos membros inferiores, tanto lateral ao corpo quanto antero-posterior. A cabeça tem que estar sempre levantada, olhar para o horizonte, para frente, os braços abertos e estendidos e tem que ter uma certa contração muscular, uma tonicidade muito grande para realizar esse movimento, né? E a flexibilidade extrema aí dos músculos, né? Da coxa, dos músculos aí da região do quadril. Outro movimento de flexibilidade é a vela, e fica com os membros inferiores com a extensão completa, inclusive o pé, o tronco e membro inferior sempre alinhadinho na vertical e o olhar dirigido para o pé. Então, apoia-se ali a região posterior do ombro no chão, suas mãos ajudam a ficar na vertical, né, apoiando a sua coluna ali para ficar alinhadinha na vertical. Então, a gente viu elementos de flexibilidade e elementos de equilíbrio, né? Agora a gente vai ver alguns elementos de ligação, que são voltas, pivô e saltos, diversos saltos. Salto pirueta, salto gato, salto tesoura, o carpa, o enjambe e o engrupado, tá? As voltas é quando você está ali, né? Na meia ponta dos pés, numa posição inicial, os braços ali estendidos, a cabeça sempre fixando um ponto, o olhar sempre direcionado para algum movimento, lembra muito o balé, né? Então, você tem que ter uma manutenção do peso do corpo sobre o membro inferior de apoio, ponta de pé, alinhada em todo o segmento corporal e manutenção destes na vertical e um equilíbrio muito grande para ficar ali na pontinha dos pés, né? Então, eu tô aqui posicionada, virada para frente, eu faço essa volta lateral e vou girando até parar na posição contrária do que eu iniciei. O pivô, bem semelhante com a volta. No entanto, a gente faz uma flexão de uma das pernas, de um dos apoios, né? E realiza essa mini volta aí com a perna flexionada, com um membro flexionado. Sempre mantendo o equilíbrio, sempre mantendo a vertical perfeita, ali bem inclinadinho, posição do olhar. O braço também
Na hora de rodar, faz um movimento para elevação, então é bem parecido aí com a volta. Salto pirueta, né? Membros superiores colocados mais próximo do eixo longitudinal, a vertical em extensão ou fletindo em cruz sobre o peito. Então, você dá uma impulsão, dá um saltito, faz o giro, né? Faz essa pirueta no ar e cai posicionado ao contrário à posição que você iniciou, a direção que você iniciou. Salto tesoura, né? Uma impulsão alternada dos membros inferiores. Então, você está parado no chão ali, totalmente extensão. Sempre mantendo o alinhamento entre o quadril e os ombros. E os membros inferiores em completa extensão. Então, você dá a impulsão aí do solo, fazendo um movimento de tesoura com as pernas. E um pequeno giro até parar na posição contrária da que você iniciou. O salto gato, ele é quando você dá uma impulsão das pernas com elevação alternada dos joelhos, alinhando sempre quadril com ombros, então é padrão para todos os saltos, tá? Percebem aí nos membros inferiores que o salto gato é quando você flexiona uma perna dando um impulso, então uma perna só sai do chão, a outra dá um impulso, você fica no ar com as pernas flexionadas à frente, depois uma desce para a outra descer também e parar na posição final. O salto carpa. Lembram aí da posição carpada, né? Da posição carpada? Então, você, com os membros inferiores em completa extensão, você dá esse impulso sobre o solo, faz o salto com as pernas carpadas, tá? Tem que ter muito ritmo, muita fluidez, tem que definir sempre posição inicial e final, ou seja, começa na posição certa ali, dos braços estendidos para cima, corpo bem alinhado, faz o movimento, termina da mesma forma. Então, tem que sempre ter a posição inicial e final. E o salto agrupado é a mesma coisa, faz a impulsão ali, faz o salto, junta as pernas no ar, né, na posição agrupada e torna a voltar para o solo. Sempre mãos acompanham o impulso das pernas, tem que ter um ritmo, tem que ter posição inicial, tem que ter posição final, então é básico para esses saltos, tá? Aqui eu tenho um vídeo de um salto agrupado. Educativos, né, para dar impulsão, para poder atingir uma elevação vertical muito bacana e agrupar as pernas no ar. Aqui temos também um salto em jumper, né, que faz aquela abertura das pernas no alto, também tem a impulsão, tem que ser um salto bem alto, sempre com os membros em extensão e alinhamento com os ombros, né, um movimento bem perfeitinho, um movimento bem alinhado, tem que ter um ritmo, uma fluidez, tem que ter posição inicial e final, né, a diferença é que ali você dá a impulsão e faz o movimento da espargata frontal, né? Que é aquela abertura, a espargata que a gente faz no chão, você faz ela no ar.
Aqui eu tenho um vídeo, tá? Esse vídeo ele mostra todos esses fundamentos, todos esses movimentos que a gente viu até agora, tá? Então prestem bastante atenção na execução dos movimentos, desde o rolamento aos exercícios básicos. Esses últimos movimentos são o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Flick-flack, a reversão, mortal para frente, mortal para trás.
Corneille, araignée, en mesurait l'équilibre. Mais um vídeo. Esse vídeo é muito bacana, pessoal. É uma ex-atleta, né, que é professora de educação física e trabalha com a iniciação da ginástica. Então prestem muita atenção, vale muito a pena. Olá, eu sou Luísa Parente, ex-ginasta olímpica. Participei dos Jogos de 88 em Seul e 92 em Barcelona. Hoje sou professora de educação física e trabalho com a iniciação esportiva em escolas. O primeiro passo é apresentarmos a ginástica aos jovens através da sua origem, contando a sua história. Nós formamos uma roda com os alunos e a gente vai introduzindo os aspectos históricos também nesse momento. Sabe quem é esse cara aqui? É chamado pai da ginástica. Ele é o Frederick Ludwig Young. Ele transformou a ginástica no esporte, mas a ginástica ela vem muito antes disso, lá da Grécia Antiga. Mas a ginástica artística, que ele transformou a ginástica em modalidade, por quê? Porque ele criou a metodologia do treinamento, de repetir os elementos, de aprender os elementos. E ele também construiu os aparelhos. A ginástica artística está presente nos Jogos Olímpicos Modernos desde a sua primeira edição, primeiramente com os homens e depois nos anos seguintes com as mulheres. Para começar a ensinar a ginástica, a gente quase não precisa de material. Uma quadra é o suficiente. Claro que depois de evoluindo os exercícios, você precisaria de um material mínimo, que seria alguns colchonetes ou colchão sarnege, que é um colchão um pouquinho maior. Se puder, módulos de espuma, como plinto, né, de espuma ou rampa, para facilitar os rolamentos. E uma atividade ótima para a gente introduzir é o pique aparelho. Você determina onde as crianças devem ir, pique trave. Aí elas têm que se direcionar até a trave e voltar numa posição. Trave azul, avião, voltou. Muito bem. Muito bem. Mão, pé no módulo laranja. Ok. E você também pode explorar, às vezes não revelar o nome do aparelho, mas dizer a forma dele. Existem 4 posturas básicas na ginástica. A postura de apresentação, a postura de terminação, é aquela que a gente finge que vai cair e parou aqui. Terminação da estrela. Isso! Estica o braço lá em cima, ao lado da orelha. A postura de preparação, pontinha do pé na frente, esticou o bracinho lá em cima. E a postura de aterrissagem. Chegou do salto e ficou lá congelada. Essas 4 posturas devem ser trabalhadas bem no início das atividades. Apresentação, aterrissagem, preparação e terminação. As posições básicas da ginástica são estendido, grupado, carpado, afastado, espacate, que já entra um pouquinho na flexibilidade, e a posição de L. Grupado, carpado, L. Muito bem. Carpado. Afastado. Esticado. A ginástica se desenvolve com a ligação dessas posições e posturas e outros elementos. É a combinação disso. Por isso, a próxima atividade é um brinquedo cantado. Uma atividade musicada de sequência de elementos, chamada A Floresta dos Animais. Estava na floresta a passear, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para cima e vi um avião. Não sei quem era, não tenho ideia, olhei para baixo e vi uma formiguinha. Peguei minha mochila, fui dar uma voltinha. Agora contarei os bichinhos que encontrei. O sapo deu um pulinho, o caranguejo andou pra trás, esbarrou no camelinho que levava o macaquinho. A floresta é uma atividade de aquecimento que realiza todas as posições aprendidas até o momento e introduz novos elementos com nomes de bichos.
nós vemos são os ginastas de cabeça para baixo. Então, o próximo exercício a ser aprendido são os exercícios de apoio e apoio invertido, que, aliás, trabalham muito a força dos membros superiores. Nós temos mais uma vez o pique adaptado, que é o pique prancha, que as crianças adoram, onde as crianças têm que passar por debaixo do outro colega que está na posição de prancha. Já tenho 2 voluntárias pegadoras aqui. E aí, quem for pego faz a prancha, que é o camelinho da Floresta dos Animais, né? Abaixando um pouquinho o carinho, isso, tem que baixar por baixo para salvar. Muito bem, dona Marina. Acabou de te pegar a prancha? Junta os pés, junta os pés. Na Avenida dos Animais, a gente também explora principalmente os animais quadrúpedes, porque aí a gente está trabalhando o apoio, 4 apoios, e continua fortalecendo os membros. O túnel da lagartixa, forma-se um túnel com as mãos no chão e os pés nas paredes, como uma lagartixa, e as crianças passam por dentro. Da cambalhota para o rolamento. As crianças, claro que já sabem dar cambalhota, e agora elas vão aprender a rolar. Rolar dentro da técnica correta e segura. Queixo no peito. E, a partir do rolamento, a gente explora todas as posições novamente. Rolamento grupado, carpado, afastado, rolamentos com saltos, rolamentos combinados com outros elementos. Ainda nessa temática de animais, nós podemos utilizar o circuito dos bichos e, claro, não pode faltar o tatu-bola. Mini circuito dos bichos. Tatu-bola aqui. Aqui vai ser a girafa, ali é a prancha, que é o camelo, e ali é a lagartixa. Põe as 2 mãos e sobe os 2 pezinhos, isso. Direto, mão, pé, subiu aqui. Só na rampa vai rolar. Lá vai fazer girafa, tá? Aí rolo na rampa. A mãozinha, queixo no peito. Isso, aí subiu, ótimo. Como é que estão aí a girafa? Como é que está o camelo e como é que está a lagartixa? Bem, estão bem? A estrela, sem dúvida, é o elemento mais divertido da ginástica e mais desejado também pelas crianças. Querem logo aprender. É um elemento de equilíbrio dinâmico e apoio invertido também. Primeira estrelinha, posição de preparação, apoiou a mão no módulo laranja e fez a passagem das pernas para o colchão. Quem já sabe fazer a estrela, ótimo, vai fazer um estrelão lá em cima. Quem está aprendendo, vai simplesmente apoiar a mãozinha e passar a perninha para o outro lado, ok? Trazendo a interdisciplinariedade para o nosso programa, podemos sugerir a ginástica indígena. Seria uma atividade onde a gente divide a turma em tribos indígenas e cada tribo desenvolve o seu circuito de ginástica com os elementos aprendidos até aqui. Tem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Mas sabia que tem Jogos Indígenas também no Brasil? Agora que nós dividimos os grupos, vocês vão se tornar tribos indígenas, ok? Caingangues, Goitacazes e Tupi-Guarani. Podem começar a explorar os seus materiais e a bolar uma sequência que todo o grupo vai fazer, hein? Todos os membros da tribo têm que fazer. E depois se apresentam cada tribo para as outras tribos. Essa atividade visita as disciplinas de História, Geografia e até Português. É muito comum confundir a ginástica artística e rítmica, por isso a gente faz questão de diferenciá-la na aula. Para isso a gente tem a atividade do barangandão, onde as crianças confeccionam na própria aula uma espécie de fita. A gente só precisa, para fazer o barangandão, o barbante, um papel crepom colorido, qualquer cor, e o jornal. Primeiro pedacinho de crepom, a gente vai só esticar uma pontinha aqui, ó, fazer uma língua com ele e esticar aqui, ó, na base do nosso jornal. Pega agora embaixo do jornal e vira para cima, cobrindo os crepons. E vou dobrando todas as outras réguas para cima. Pronto. Aí a gente diferencia bem a ginástica rítmica da artística, pois a rítmica é a modalidade dos aparelhos de manipulação. A bola, o arco, a corda, a fita e a massa. Acho que a gente já tem bastante conteúdo acumulado suficiente para montarmos uma série, que é a essência da ginástica, a apresentação de uma série completa. Nesse sentido, tem uma atividade chamada Simulado da Ginástica, onde a gente divide a turma em grupos. Cada grupo contém todos os personagens de uma competição: o ginasta, o técnico, a torcida e o árbitro.
E aí nós simulamos uma competição, onde o ginasta se apresenta, o técnico orienta, o árbitro julga e a torcida se encanta com a ginástica. Atenção! Ginasta Manuela se apresenta. Isso! Da técnica Carolina. Pode ir. Muito bem, apresenta a final. Técnica, pode ir lá dar os parabéns para a ginasta? Muito bem. Enquanto isso, as duas juízas estão terminando de avaliar a série e vão dar a nota final. Nota 10, parabéns. Muito bem. Agradeço do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado e possam aplicar nas suas aulas. A ginástica deve ser praticada por todos. Ginástica na escola, eu apoio essa ideia. Muito bacana, né, gente? Então, a gente vê aí a abordagem da ginástica na escola, né? O tanto que dá para colocar o lúdico, né? Trazer a motivação para essas crianças e realizar esses exercícios da ginástica de forma muito bacana, né? Então, até aqui a gente viu na nossa disciplina de ginástica artística, as fases e estágios para iniciação da modalidade, os métodos de ensino e os procedimentos metodológicos. Além disso, a gente viu alguns exercícios básicos, elementos acrobáticos e ginásticos e de ligação nessa modalidade no solo. Então, considerando que você, como professor de educação física, você foi contratado para desenvolver oficinas de acrobacias de solo em uma escola de sua cidade. Então, neste contexto, você deverá elaborar um plano de aula para ser desenvolvido com as crianças e adolescentes, trabalhando a iniciação aos exercícios básicos de solo, identificando quais os exercícios, seus processos pedagógicos, os possíveis erros cometidos e suas correções, bem como as variações de cada elemento. Então, boa sorte para vocês. O modelo desse plano de aula está disponível no virtual de aprendizagem lá no AVA. Então, vocês vão ter acesso a essa aula, vão ter acesso a esse modelo de plano de aula. E boa sorte para vocês, bom trabalho.